Os registros sobre funções aparecem há cerca de 4.000 anos, porém, apenas nos últimos 3 séculos é que houve um grande desenvolvimento, apresentado por uma estreita ligação com os problemas da sociedade, os de cálculo e os de análise. Foram os babilônicos que construíram tabelas em argila, onde para cada valor na primeira coluna existia um número na segunda, e que na multiplicação desses números havia um outro relacionado. Percebemos aí a ideia de função. Semelhante aos babilônicos, os egípcios construíram tabelas, na maioria das vezes em papiros, que apresentavam o resultado das hipóteses, generalizações, que eram o resultado da indução incompleta de casos mais simples para os casos mais complicados. As funções matemáticas fazem parte do nosso cotidiano e muitas vezes nem percebemos. Elas possuem várias aplicações no dia a dia. Na física, por exemplo, envolvemos o lançamento oblíquo, o movimento uniformemente variável, entre outras coisas. Na biologia, estudando o processo de fotossíntese das plantas, também encontramos as funções matemáticas. Em busca da origem do termo função, encontramos que a sua noção estava presente nos estudos quantitativos dos fenômenos naturais, iniciado por Galileu e Kepler. Descartes já havia afirmado que uma equação de duas variáveis, geometricamente representada por uma curva, indicava uma dependência entre quantidades variáveis. Porém, a origem da noção de função surgiu apenas no final do século XVII, com Newton, usando o termo relata quantitas para designar variável dependente e gênita para designar uma quantidade obtida a partir de outras por intermédio das 4 operações aritméticas fundamentais. E também cita em seu artigo que Leibniz foi o primeiro a usar o termo função, em 1673, para designar a dependência de uma curva de quantidades geométricas, utilizando a terminologia de constante, variável e parâmetro, onde a palavra função foi adotada na correspondência trocada entre 1694 e 1698 por Leibniz e João Bernoulli. O próprio Bernoulli publicou um artigo em 1716 contendo a definição de função de uma certa variável como uma quantidade que é composta de várias formas dessa variável e constante. Mais adiante, em 1837, Dirichlet separou o conceito de função da sua representação analítica, proposta em 1748 por Euler. As correspondências arbitrárias entre quaisquer conjunto numérico ou não foi iniciado por Cantor, com o desenvolvimento da teoria dos conjuntos. No século XX, as representações das variáveis fundamentais que indicam o estado do sistema, onde as quantidades podem aumentar e diminuir, tais como distância à origem, massa, energia cinética, o volume de um líquido, o número de organismos vivos, entre outras coisas. As equações envolvendo as taxas de variação dessas quantidades regem a sua mudança de tempo, fazendo com que a função tenha uma importância central na concepção e nos estudos de modelos, qualquer que seja a sua natureza, continuando, por isso, a ser uma noção-chave da matemática atual. As funções no currículo de matemática têm importância no auxílio aos alunos para entenderem as expressões algébricas, gráficos cartesianos, fazendo com que haja articulação de representações numéricas, gráficas e algébricas.